Olá, como estão? Tudo bem? Hoje nós vamos discorrer sobre a mensagem intitulada Em Ti Mesmo. Essa mensagem ela consta do livro Caminho, Verdade e Vida, que, como vocês sabem, foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, nessa mensagem, utiliza como base um fragmento da epístola que Paulo encaminhou aos Romanos. Esse fragmento ele está no capítulo 14, versículo 22. Esse fragmento diz assim: Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. E Emmanuel, então, faz o seguinte comentário. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo, não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Que mensagem bonita, né? Principalmente nos dias atuais, né? Em que a gente encontra tantas dificuldades para a realização dos nossos sonhos, vamos dizer assim, né? Dos planos que nós traçamos, né? Às vezes dificuldades dentro de casa, no trabalho, né? Um momento em que nós nos deparamos com uma pandemia e que muitos dos planejamentos eles tiveram que ser recolhidos, né, para um momento mais oportuno, em que nós encontramos dificuldades colocadas por nós mesmos, dificuldades que são colocadas por outras pessoas, que muitas vezes atingem aquilo que a gente tem de melhor, né? Que é a nossa própria confiança, o desenho que nós traçamos dos planos que nós fizemos. E muitas vezes nós somos levados a desconfiar de nós mesmos, da nossa capacidade. Então, essa mensagem, para mim, ela tem um significado muito importante, porque ela trabalha esse tema da fé, mas que não é uma fé cega, né? Nós que estudamos um pouquinho a doutrina espírita e com o tempo nós vamos sedimentando cada vez mais os seus conceitos, né? As suas ideias, né? Nós aprendemos a lidar e a internalizar a ideia de fé raciocinada, né? Que se contrapõe àquela fé cega, acreditar por acreditar. Nós já acreditamos, mas buscamos a explicação lógica diante daquilo que nós acreditamos, né? Então a doutrina espírita ele tem esse caráter, né, muito profundo, né, de nos levar a buscar o sentido real daquilo que vivenciamos. Qual o significado, qual o alcance, o que esperar das nossas atitudes, boas e ruins, né? O que esperar daquilo que nós semeamos, né? E essa mensagem, ela começa trabalhando exatamente essa ideia de que nós devemos ter uma confiança em nós mesmos, uma fé em nós mesmos. Mas não é qualquer fé, né?
Não é aquela fé simplesmente das palavras, que muitas vezes nós até dizemos para nós mesmos, muitas vezes dizemos para os outros, mas que também não temos coragem de aplicar a nós mesmos. Não é dessa fé. Essa fé que se vai com o vento, né? Porque as palavras vão com o vento. É a fé das atitudes, né? Então, essa mensagem, ela me estimulou a buscar alguma coisa a mais, né? Dentro da doutrina espírita, que pudesse trazer uma conotação dentro da nossa atualidade. Então, eu tentei visualizar em que situações dentro da nossa sociedade, muitas vezes nós encontramos os desafios, né? Quando nós não colocamos esses desafios diante de nós e diante dos outros, da confiança que nós depositamos em questões que são efêmeras, né? Em elementos que são passageiros e que muitas vezes nos levam às frustrações, porque depositamos a nossa fé muitas vezes em pessoas e coisas que são passageiros. Quando aquela fé que nos agrada efetivamente, que ela tem um caráter permanente, ainda que não seja explosivo no bom sentido da palavra, né? Mas é aquela fé que alimenta cada dia, que nos dá a sensação de continuidade, do esforço necessário para a construção de algo melhor, que pode repercutir na esfera alheia, mas que deve, sobretudo, repercutir dentro da esfera íntima de cada um. E aí no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a fé que transporta montanhas, né? E olha que bonito isso, porque aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela estabelece um pouco esse conceito, né? De que cada um tem a sua potencialidade, cada um tem um limite à sua capacidade, mas que muitas vezes nós de forma tímida talvez, ou até por uma influência de terceiros, nós contemos a nossa potencialidade com receio do que os outros vão dizer, ou às vezes até pela nossa crença. Será que nós acreditamos piamente naquilo que nós fazemos? E olha que interessante, porque se nós convivemos numa situação de pluralidade de capacidades, né? A sociedade é plural, né? Nós temos engenheiros, médicos, nós temos os advogados, nós temos as pessoas que trabalham colhendo o lixo de cada dia, né? Que nós depositamos ali. Nós temos aquelas pessoas que varrem as ruas, nós temos o vendedor do supermercado, o padeiro que faz o pão de cada dia. Então, se cada um tem uma potencialidade, o que Deus espera de nós? Ele confia em nós para que exerçamos aquele papel naquele instante. Cada um tem a sua importância dentro do círculo social. Se todos nós tivéssemos as mesmas potencialidades, nós não poderíamos evoluir muito longe. Por isso que essa mescla, né, essa diversidade de capacidades, ela é interessante, porque nós temos muito a aprender com o próximo. Principalmente aquele próximo que pensa de uma maneira diferente e exerce uma atividade diferente da nossa. Recentemente eu estava lendo uma mensagem, também desse livro, Caminho, Verdade e Vida, que ela dizia que o nosso comportamento em relação àquele que pensa de maneira diversa e que pelas suas atitudes nós identificamos que ele está ainda envolto numa situação de, vamos dizer assim, maldade, coloquem entre aspas essa expressão, deve ser uma atitude de acolhimento, de esperança em relação à melhora daquela pessoa. E se nós nos encontramos já numa atitude
que permite dizer mais serena, mais sensata, nós devemos agradecer a Deus porque já estamos naquele patamar, naquele degrau. Muito nós precisamos fazer para evoluir. Muito nós já fizemos, assim como todas as pessoas, todos os irmãos que convivem conosco na situação atual. Isso é dentro da nossa casa, é dentro da nossa sociedade, é dentro do nosso planeta. Mas o que nós não podemos deixar de lado em momento algum, como diz a mensagem de hoje, é essa confiança em nós mesmos na realização daquela missão que nos foi delegada por Deus. Porque cada um de nós tem uma missão muito importante no desenvolvimento da nossa sociedade e principalmente de nós mesmos. Então não importa o título que nós temos, que conquistamos aqui para os homens. A importância maior é quanto nós devemos evoluir trabalhando, agindo, exemplificando para a conquista daquilo que mais importa. E aquilo que mais importa são aquelas promessas que Deus nos fez a partir do esforço diário que nós despendemos para conquistar esses objetivos. Se cada um ou a cada um foi dado um talento, como diz a parábola dos talentos, significa dizer que nós não devemos ter medo de desenvolver os talentos que nos foram confiados. Se você acredita piamente na sua capacidade, se você gosta de alguma coisa, tem um hobby, tem um apreço por alguma atividade intelectual, física que seja, tente fazer o melhor possível dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, dentro dessa oportunidade que nos foi concedida por Deus para o desenvolvimento daquele trabalho justo. Isso é importante que se diga. Do trabalho justo que nos foi confiado. E nós jamais devemos desmerecer a nossa própria posição e principalmente a posição do nosso próximo, seja ela qual for. Seja ela qual for. Essa confiança que nós depositamos nas promessas divinas, essa confiança é que nos leva a acreditar que tudo que nós fazemos aqui realmente tem um significado. E é interessante porque quando nós estudamos a doutrina espírita, fundada nessa fé raciocinada, que não nos leva a crer simplesmente por crer, uma crença dogmática, mas que nos leva a questionar as atitudes e o porquê, a explicação daquilo que nós acreditamos. Aos poucos nós vamos encontrando os consolos necessários para exercer aquela fé que é paciente, a fé que é serena, que é permanente. É como se, numa comparação, nós estivéssemos diante de duas situações. Qual é o tamanho da sua fé? É uma fé suficiente para correr uma corrida de 100 metros ou é uma fé suficiente para correr uma maratona? A nossa jornada é uma maratona. É uma corrida mais longa, que muitas vezes exige aquela cadência de pensamento, né? O guardar o estímulo, as nossas energias para o melhor momento da nossa jornada. E é exatamente essa fé em Deus que a mensagem de Emmanuel nos convoca a exercer. Porque quando nós acreditamos na pluralidade das existências, que é um dos pilares da doutrina espírita, nós passamos a ideia, a exercer, a desenvolver em nós exatamente essa ideia da paciência em relação às oportunidades que nós vivenciamos em cada encarnação. Então, muitas vezes temos planos
e somos levados à influência do imediatismo, queremos para ontem. Principalmente nessa sociedade líquida, né? Como Bauman costuma dizer, nessa sociedade líquida em que tudo é imediato, nós queremos para ontem. Se a gente não consegue, a gente troca. E muitas vezes não nos apegamos a situações, oportunidades que têm uma relevância maior e que podem nos proporcionar uma felicidade, um bem-estar maior. E todos nós temos esse poder, né, que nos foi conferido por Deus, de exercer a nossa atividade de uma forma tranquila, consciente, mas não é uma crença que vem do nada. É uma crença que vem da nossa confiança, da nossa fé no futuro. Nós sabemos, espíritas, que a vida do espírito é diferente da vida material. O elemento material, ele se transforma, ele perece. O nosso corpo orgânico vai perecer para constituir um outro corpo orgânico. Mas o nosso espírito, ele não perece, ele se desenvolve. Então, todos os conhecimentos que nós adquirimos aqui, nesta jornada, servirão de complemento aos conhecimentos que nós adquiriremos quando estivermos desencarnados. Então, a gente nunca para de aprender. Então, aprender, conhecer para lidar melhor com as situações, são uma premissa que faz parte da nossa realidade espiritual. Tudo que nós vivenciamos aqui, neste instante, nesta jornada, são oportunidades de aprendizado para lidarmos com as dificuldades e com os novos desafios. Então, nada é desperdiçado, tudo é transformado. Se temos uma situação difícil de relacionamento dentro do lar, busquemos aprender com a dificuldade do nosso próximo e com a nossa também. Se temos um problema de saúde, busquemos aprender com esse problema de saúde. Se temos uma dificuldade financeira, busquemos aprender com essa dificuldade financeira. Então, todas as questões que nos são postas, elas, ao invés de situações que muitos pensam nos impossibilitam de crescer, ao contrário, elas nos fazem crescer porque estimulam aquilo que a gente tem de essencial que nos difere dos outros seres, que é exatamente a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar e a capacidade de encontrar soluções para as dificuldades, os desafios que nós temos no dia a dia. Quando nós depositamos essa nossa confiança no corpo material, seja ele qual for, seja ele em outra pessoa, nas promessas que outras pessoas que estão no mesmo patamar, certa forma de desenvolvimento que nós temos uma possibilidade grande de frustração. Por quê? Ainda que nós tenhamos a afeição, como disse a mensagem, o apego, o amor por outras pessoas, a nossa felicidade, a nossa fé de vitória nunca deve ser depositada em outro ser que é falível também. A nossa fé de vitória, a nossa fé que nos estimula à conquista de novos patamares de conhecimento e percepção, a paciência, essa fé é depositada em Deus, ou pelo menos deveria estar depositada em Deus. Por uma questão muito simples. Quando a gente estuda o livro dos Espíritos, né, quando a gente pega o Evangelho para ler, a doutrina espírita, aquela literatura básica, a gente sempre encontra assertivas do ponto de vista do ilimitado poder de Deus. Deus infinitamente justo, infinitamente bom, o Pai amoroso, aquele conceito que o Cristo nos trouxe, né? Não aquele Pai vingativo, aquele Deus das guerras,
mas o Deus do perdão, o Deus que não quer que os seus filhos sofram, mas é o mesmo Deus que nos dá a oportunidade de aprender com os nossos erros e principalmente de retificar por nós mesmos os nossos erros. Quer sensação melhor de você desenvolver um trabalho, por mais árduo que ele seja, e você olha ao final e diga assim, eu consegui desenvolver esse trabalho, apesar de todas as dificuldades, desafios, questões, limites, eu consegui encontrar uma solução para o problema e que satisfaz. É maravilhosa essa sensação da conquista por si mesmo, em que você usa a sua inteligência para superar os desafios. E os erros cometidos, os equívocos praticados, eles não se perdem. Recentemente eu estava assistindo uma entrevista com um infectologista, um médico, salvo engano, infectologista, né? Que está participando desse projeto da vacina de Oxford. E a repórter perguntou assim para ele, há algum receio de vocês caso essa vacina não dê certo? Se no final de todo o trabalho ela não chegue ao resultado esperado? E a serenidade dele me chamou mais atenção, porque ele disse assim, de forma nenhuma, porque todo o esforço que foi realizado, ele não foi perdido. Todos os estudos realizados, todos os esforços dispendidos, eles foram registrados para serem utilizados em outros mecanismos. Então, até os erros que muitas vezes nós cometemos, são experiências que nos levam a não errar mais, porque ficam gravadas na nossa memória. Então, como não acreditar nesse Deus maravilhoso que nos dá essa oportunidade da encarnação e da pluralidade de existências para aprendermos cada vez mais com os nossos erros e acertos nesse grande laboratório da vida, da convivência com o nosso próximo, que está e desenvolve trabalhos diferentes do nosso e que muitas vezes nos estimulam, né? São os músicos diante das suas dificuldades que criam obras belíssimas, os escritores, os poetas, as crianças que vêm desenvolvendo cada vez mais o bom relacionamento. Então, tudo na vida serve de estímulo para que cada vez mais nós tenhamos essa confiança em nós mesmos. Porque somos importantes todos diante de Deus. E se a nossa fé estiver depositada exatamente no Pai maior, que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui para experienciar, agradeçamos todos os dias por essa oportunidade. Não há limite para o Espírito quando a sua fé está depositada em Deus, infinitamente bom, justo, amoroso, que nos momentos de maior dificuldade, desalento, nos abraça, nos acolhe, às vezes através de um amigo, às vezes através da lembrança de uma oração, de uma música que nos faz relaxar. Então, meus amigos, confiemos em nós mesmos, no nosso potencial. A nossa inteligência, como a de todos os nossos pares, ela tem um serviço, ela tem uma utilidade. Façamos o bom uso dessa razão para o bem, para a realização do trabalho justo. Que se nós semearmos o bem, com certeza a colheita será o bem. Desejo a todos vocês muita paz, muito amor e muita confiança em Deus e em si mesmos.
Fiquem em paz.